Salmo de número 12. Você que está na sua casa, você pode acompanhar conosco, ou acompanhar na sua Bíblia. A minha tradução é a tradução NVI. Então, Salmo de número 12. Todos acharam? Amém? Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Somos dono dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, e eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Amém. Que o Senhor possa ministrar o seu coração, que você possa sentir, né, a palavra do Senhor no seu espírito ministrando, que a sua mente possa também entender aquilo que Deus deseja falar conosco hoje. Amém? Todos os dias, queridos, nós somos cercados de notícias. Todos os dias. São notícias boas e outras que são notícias ruins, notícias más. Algumas vezes nós percebemos até e nós pensamos que o número de notícias ruins parece ser muito maior que o número de notícias boas, não é? Alguns de nós já deixaram até mesmo de assistir o telejornal, de ler os jornais, porque nós acabamos sofrendo às vezes demasiadamente com tantas notícias. Mal acaba uma e lá vem outra, né? Mas não é só no jornal, não é só na TV, mas isso acontece também no nosso dia a dia. Às vezes um pouco de conversa que você tem com alguém, né? Ali já tem várias notícias que trazem tristeza para o nosso coração, principalmente se a gente tem empatia com as pessoas, né? E o salmista, ele parece que estava vivendo o mesmo problema ali. Qual a realidade que ele estava vivendo? Quais as notícias que estavam chegando até ele e que ele percebia? Nós, né, ao ler esse texto, nós percebemos aqui que a primeira coisa que ele diz é que havia uma dificuldade de confiar nas pessoas. As pessoas estavam cada vez mais desconfiadas umas das outras, não sabiam em quem podia confiar, e porque o coração, né, das pessoas estava sendo falso uns com os outros. Depois ele fala, aí vem novamente a questão da falsidade. É uma dificuldade de encontrar pessoas sinceras e verdadeiras. Havia muita mentira, né? Então dizem que nós, seres humanos, em cada 10 minutos nós falamos uma mentira, né? Então isso assim é muito sério, né? Porque e é mais fácil, inclusive, de acreditar, às vezes é mais fácil de acreditar na mentira do que acreditar na verdade, né? Para muitas pessoas é mais fácil acreditar na mentira. E estava acontecendo também uma outra questão. Pessoas que tinham uma habilidade de usar as palavras para elogiar, mas elas tinham segundas intenções. Quem nunca passou por isso? Né? Pessoas que elogiam, mas logo vem uma
uma intenção, né? Essa pessoa está com uma má intenção, porque atrás daquele elogio tem algum pedido, alguma coisa que aquela pessoa precisa, né? E isso causa um desconforto, né? Porque a gente deixa de confiar nas pessoas. E havia também pessoas que estavam se gabando, né? A gente pode usar essa palavra ainda? Será que o povo ainda sabe o que é se gabar, né? O texto fala em se vangloriar, né? Se a pessoa começar a se né, exaltar, e estava fazendo, do que eles estavam fazendo isso? Das mentiras que contavam, né? Então é muito comum também, às vezes, nós encontrarmos pessoas que começam a dizer, mas eu falei isso, eu falei aquilo outro, e a pessoa acreditou, né? E começa assim, e aí todo mundo ri, né? Todo mundo ri, acha engraçado, acha até que é normal, né? E aqui as pessoas estavam dizendo, olha, nós vamos vencer por causa daquilo que sair dos nossos lábios, porque o que nós falamos fazem com que as pessoas, elas acreditam, né? Elas acreditam no que nós falamos, né? Aquela pessoa é bobinha, ela acredita mesmo. Ninguém manda, e eles diziam, ninguém manda nos meus lábios, eu posso falar o que eu quero, ninguém manda naquilo que sai da minha boca. E ele percebe também que havia muitas pessoas necessitadas, gemendo pelas necessidades que elas estavam. E ele cita também algo que nós conhecemos bem de perto: altivez, orgulho, corrupção. Quando nós vemos todas essas situações à nossa volta, nós temos a tendência de focar demais para essas coisas ruins. Né? É aquela história, não sei se você já fez uma dinâmica que você pega uma folha branca e coloca um ponto pretinho lá no meio. E aí você pergunta o que as pessoas estão vendo. A maior parte das pessoas responde, estou vendo o ponto preto no meio da folha. Né? Tem uma folha branca enorme, né? uma folha sem nada escrito. Mas a pessoa, o foco está ali naquele pontinho que está no meio da folha. Então, essa é uma tendência que nós, seres humanos, temos, de focar naquilo que é ruim. Quantas vezes, trabalhando com casais, eu perguntava, às vezes um casal dizia, mas o fulano é sempre assim, a fulana é sempre assim, sempre faz desse jeito. E eu perguntava assim, olha, nessa porcentagem, né, você está dizendo que sempre faz, mas me diz uma coisa, se você pudesse dar uma porcentagem de 0% a 100%, qual que você daria? Né? Aí a pessoa respondia assim, acho que uns 70%. Eu falei, então me conta, como que é os 30% que essa pessoa, ela faz? Né? Como é que é os 30%? Porque, na verdade, a nossa tendência é o quê? É dizer, os 70% é muito ruim, e o foco fica ali. Quanto mais nós focamos naquilo, pior vai ficando. E aqui, né, o salmista, ele percebeu tudo isso aqui, né? E às vezes, quando nós focamos muito naquilo que é ruim, nós perdemos as boas notícias que a palavra do Senhor nos traz. A verdade que está na palavra do Senhor. Mas quando eu posso observar toda essa realidade à luz da palavra de Deus, então eu sou convidado pelo Espírito Santo a ouvir boas notícias. Esse salmo é um salmo onde a maior parte dele está contando problemas. São problemas que estão aqui sendo relatados.
Mas existem boas notícias aqui. Existem boas notícias para nós. Até agora eu falei de más notícias, né? Coisas que nós encontramos no nosso dia a dia. Mas existem boas notícias. Porque a primeira coisa que o salmista fala aqui é uma excelente notícia. Ele diz assim: salva-nos, Senhor. Então, a primeira grande notícia é que nós podemos orar. Nós podemos clamar por ajuda de Deus. Nós podemos, mesmo que seja uma pequena oração, elas são somente, né, 3 palavras: Senhor, salva-nos, né? Senhor, nos salva. Então, é uma pequena frase, mas é uma frase muito poderosa. É uma frase que tem o poder de destruir fortalezas, de destruir aquilo que está tentando nos reter, tentando nos prender. O que é salvação, né? Quando ele diz assim: Senhor, salva-nos. A salvação é o livramento de uma situação muito ruim que nós estamos vivendo, né? Quando a gente diz assim: não, fulano me salvou dessa situação. Por quê? Era uma situação difícil, uma situação ruim, mas alguém apareceu e nos ajudou. Então, na Bíblia, salvação se refere principalmente à libertação do pecado e de todas as suas consequências. O pecado é quando eu erro, né? Quando eu erro o foco, quando eu erro a minha mira naquilo que Deus planejou para nós, né? E nós compreendemos pela palavra que somente Jesus, Ele pode nos salvar do pecado, né? E a salvação, ela implica que nós estamos numa situação muito ruim e nós precisamos então de uma mudança para melhorar. Precisamos que haja uma mudança. Também implica numa situação propositada de alguém, no caso no caso da salvação espiritual, que é o nosso Salvador Jesus, para trazer essa mudança. Quando o Senhor, Ele promete um Salvador, né? Ainda no Antigo Testamento não se sabia que seria o próprio Deus, porque o Senhor mandou. Tem uma parábola que Jesus diz: olha, o dono, né, o dono do imóvel, no caso era uma fazenda, ele mandou aqui os seus empregados, mandou os gerentes, todos foram espancados por vocês. Por fim, ele mandou o filho. E o filho também não foi respeitado por vocês. E ele está falando da situação dessa situação que ocorre no mundo espiritual. Deus enviou seus profetas, Deus enviou as pessoas para falar com o povo, mas as pessoas elas não ouviram o que Deus estava dizendo. Por fim, Deus então enviou o seu próprio filho para trazer essa mudança que não é só para mim, mas é para toda a humanidade. E a salvação é completa quando aquela situação está mudada, o perigo ou o problema foi completamente eliminado. Em Cristo, o pecado foi completamente eliminado. Aí você pode pensar assim: pastora, mas se fosse assim, a gente não pecaria. Por que a gente ainda comete pecado? Porque nós ainda estamos vivendo nessa terra. Nós ainda não estamos totalmente à semelhança de Cristo, apesar de nós termos o Espírito Santo em nós, que age em nossa vida para nos transformar, mas haverá um dia em que todos nós seremos completamente semelhantes a Cristo, e onde o pecado já não mais existirá.
Então, o salmista aqui, ele ora pela salvação do povo. Isso me pareceu assim tão importante, porque quando nós nos consideramos salvos, né, nós dizemos, olha, eu estou salvo, né, Jesus me salvou. Essa salvação, ela não é somente para a minha vida. Essa salvação é para as pessoas que estão à minha volta. A salvação de uma pessoa pode mudar todas as pessoas à sua volta. Pode mudar pessoas, né, cidades inteiras. Pode mudar comunidades inteiras. Então, a salvação que o Senhor nos dá é uma salvação que, ela é pessoal, sim, mas ela também é uma salvação que muda as pessoas à minha volta. As pessoas vão convivendo com a gente, as pessoas vão vendo a nossa mudança, e quando elas percebem, elas começam até a se envergonhar do seu próprio comportamento. E às vezes aquilo que você dizia para aquela pessoa agora começa a fazer. Ela começa a agir de uma forma diferente pela convivência que tem com alguém que foi salvo pelo Senhor. Então, o salmista aqui, ele nos dá logo de início a melhor notícia que nós podemos ter. Nós podemos orar, porque eu posso abrir a minha boca e clamar pela libertação de toda a sociedade, de todas as pessoas, não somente a minha, mas clamar pelos meus amigos, clamar por aqueles que convivem comigo, clamar por aqueles que precisam, que estão necessitados, por aqueles, inclusive, que são maus. Então, uma boa notícia aqui é que eu posso orar. Deus nos chamou para abrir os nossos lábios em oração. O Senhor nos chamou. Jesus disse assim, olha, se você bater na porta, ela vai se abrir, né? Se você clamar, né, você será atendido. Então, há poder na oração, há poder quando nós nos colocamos diante de Deus e falamos, Senhor, nós precisamos de uma mudança à nossa volta. A segunda boa notícia é que eu posso enxergar, eu posso ver. E eu não estou falando aqui somente de visão física, mas dessa visão daquilo que acontece ao nosso redor. O salmista, ele estava muito consciente das mentiras, dos enganos, da falsidade, da falta de visão do pecado no meio do povo, né? E isso é muito importante, porque se tem algo que acontece conosco quando nós temos um relacionamento com Deus, é que a nossa visão, ela é aberta. A nossa visão, nós passamos a ter discernimento das situações que ocorrem ao nosso redor. E quanto mais aprendemos, quanto mais conscientes nos tornamos, melhores serão as decisões que nós vamos poder tomar. Nós vamos melhorar o nosso processo de decisão. Davi estava muito consciente do que acontecia à sua volta. Os olhos deles não estavam fechados, mas os olhos deles estavam abertos para ver e orar de acordo com aquilo que ele estava vendo. E aqui, gente, tem uma palavra que é uma reação até muito dura, porque ele pede assim para Deus, corte os lábios enganadores. Uau! Pedir a Deus para cortar, né, os lábios de alguém. Eu acho que hoje a gente faria essa oração, não é verdade? Só que essas orações, elas eram comuns no Antigo Testamento, né? Tinha oração até que era bem mais violenta do que essa. Por exemplo, tem uma oração em que Davi pede assim que quebre a cabeça dos seus inimigos, né? Que eles possam rachar,
que eles rachem o crânio numa pedra. E a gente lê isso, a gente fala assim, que isso, misericórdia, irmão, né? Que é isso? Só que, gente, nós não somos, né? Nós não somos judeus, nós somos cristãos, né? E a partir, porque na verdade, e aí a gente vê como que Deus é bom, né? Porque Deus, Ele permitiu que isso, inclusive, estivesse escrito na palavra dele, para a gente perceber que todas essas pessoas foram servos do Senhor, mas em algum ponto das suas vidas eles erraram. Mas Jesus, ele chega com uma mensagem diferente disso. Jesus diz assim, orem por aqueles que te perseguem, amem os seus inimigos. Sabe, aquelas pessoas que fazem mal para vocês, entregue nas mãos do Senhor. Jesus, então, ele diz, olha, em verdade vos digo, vocês ouviram, né, que olho por olho, dente por dente, mas eu digo a vocês. Então, nós compreendemos toda a Bíblia, nós aceitamos toda a Bíblia, mas na hora de orar, nós jamais vamos pedir que a cabeça de alguém seja quebrada, ou que os lábios dela sejam cortados, né? Então, nós começamos a ter consciência de que o ódio, ele não habita no cristão, ainda que haja tanta maldade à nossa volta. Nós não pagamos o mal com o mal, mas nós pagamos o mal com o bem. Assim diz, né, a palavra do Senhor lá no livro de Romanos. Então, eu posso ver sim, eu posso ver a maldade, eu posso ver o que está acontecendo à minha volta, mas o que eu vou fazer? Eu vou orar, eu posso enxergar aquilo que também eu não quero para a minha vida. É a hora, às vezes, da gente falar assim, não, olha, eu estou vendo isso, mas eu não quero fazer isso, eu não quero ter esse comportamento na minha vida. Por isso que é comum as pessoas falarem assim, então quer dizer que se fulano fazer, você também vai fazer, também vai pular num buraco, né? Se ele pular, eu ouvia muito isso da minha mãe, né? Eu falava assim, mãe, porque fulano é minha amiga, né? Assim, então tá bom, mas então se ela pular num buraco, você vai pular também? Isso nos faz pensar o seguinte, que nós temos uma consciência, sabe, com Deus, uma consciência dos erros das pessoas, mas também dos nossos próprios. Eu posso orar, eu posso enxergar, porque Deus nos deu discernimento, inclusive para ouvir todas essas coisas. E por último, né, eu posso também crer. Uma outra grande notícia nesse texto é que as mãos do Senhor estão prontas para abençoar. E que Ele escuta o gemido do pobre, do necessitado, daquele que está sofrendo. E é interessante que aqui é usada uma imagem de como se fosse um rei, né? Como o rei ele agiria, né? Quando ele diz assim, olha, agora me levantarei. Quando o rei levantava do trono, né, naquela época não tinha presidente, então era rei. Então o rei, quando ele levantava do trono, ele escutava, mas na hora que ele levantava é porque ele ia fazer justiça. E aí se usa essa imagem aqui para falar assim, o Senhor está dizendo, agora eu me levantarei e eu vou dar segurança a todos aqueles que precisam. Gente, o que nós precisamos, o que nós mais desejamos, o ser humano deseja de segurança. O desejo de segurança é um desejo tão intenso na nossa vida, que a grande perturbação desses dias é o seguinte, é a gente não ter segurança, não saber o que vai acontecer daqui a um mês, né? Por que às vezes as pessoas estão com medo de vir aos cultos presenciais? Porque elas se sentem inseguras. Muitas das pessoas se sentem inseguras, né?
de vir ao culto, porque elas têm ainda... elas têm um medo, porque nós não vencemos essa pandemia. Todos nós aqui estamos de máscara, né? Temos o álcool em gel, né? Mas assim, nós queremos segurança. Quando é que nós vamos vencer essa pandemia, né? Então, assim, tem um tempo ainda. Mas, por enquanto, nós vamos fazer o que pudermos para estarmos mais seguros. Mas o Senhor diz, olha, eu darei segurança a você. Diante de tantas mentiras, incertezas, falsidades, pessoas que ele não podia confiar, Deus diz assim, comigo você está seguro, porque eu jamais vou mentir para você. As pessoas podem mentir para nós, queridos, mas Deus jamais ele irá mentir, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para, inventar algo. O que Deus, ele fala, ele cumpre. E eu quero dizer uma coisa para você, quando o seu futuro parecer tão incerto, como esse tempo que nós estamos vivendo agora, quando o futuro parecer tão incerto, saiba que, vamos nos lembrar de que Jesus morreu e ressuscitou para mudar o nosso futuro. Eu gosto muito do texto de Colossenses, capítulo 3, 4, em que Paulo, ele afirma assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Jesus manifestar-se a todas as nações, quando Ele mesmo disse, olha, todo olho o verá, nós então seremos manifestos com Cristo para sempre. E isso traz fé ao nosso coração, porque Cristo é a nossa vida. Se hoje eu e você não sabemos qual será o nosso futuro, a Bíblia nos diz que o nosso futuro será glorioso. O nosso futuro será um futuro de glória. Então, eu quero terminar aqui chamando você a confiar no Senhor. Muitas situações podem nos ocorrer. E nós podemos ficar entristecidos, chateados, mas é a hora de viver o que diz. E agora a minha confusão com o Salmo, que eu falei aqui que era Salmo 112, né? Mas no Salmo 112, no versículo 7, tem um verso que diz assim, ó, não temerás más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Não tema as más notícias, porque elas sempre vão chegar. Lembre-se disso. As más notícias chegarão, você querendo ou não, nós querendo ou não, as más notícias vão chegar. Mas seja confiante no Senhor. Confie no Senhor. Se eu permanecer firme, lembra do primeiro texto que eu li aqui, né? Que é lá em Isaías 26, quando o Senhor diz, se o seu propósito é firme, né? Você não será abalado, né? Então, se o nosso propósito é firme no Senhor, nós iremos perseverar, como o salmista, nós iremos orar, iremos ver as situações que estão ocorrendo à nossa volta, mesmo quando ninguém estiver vendo, mas nós veremos e nós podemos também crer, confiar e saber que o nosso coração está firme no Senhor e confiante nele. Que Deus abençoe a sua vida.